bora! Vai, David, marca-te! Eu não tenho dúvidas que devem de existir jovens que sofrem bullying por parte dos pais para que eles sejam jogadores de futebol. Nem 0,5% dos miúdos que jogam a bola serão profissionais. Não é falta. Nós já chegamos ao cúmulo de entrar um pai dentro de campo e agredir um colega, um miúdo de 12 anos que está a jogar contra o seu filho. Eu já vi um pai aqui estar a dizer a um miúdo, dá-lhe um pontapé na boca. Que esta porcaria, meu, que esta porcaria. Eu entrei dentro do campo, parte esta merda toda. Está a brincar com o c****. Tu vai fazer peito para o O ambiente varia muito consoante as equipas que estamos a dirigir. Nós não temos um botão em que se clicamos no botão e terminam as agressões, não vai funcionar assim. É falta de educação. Olha, começa aí. Tens pistola no bolso? Não, fónix já Não o quê? Mas olhas assim. Não o quê? Não o quê? Qualquer pai quer ter o próximo Cristiano Ronaldo. Existe muito a moda do cristianismo. Os pais de hoje pensam que cada filho deles é o Ronaldo. Está a perceber? Quando não é. Vai, combina! Outra! Há miúdos que vêm aqui para se divertir, mas os pais são piores que os miúdos. As pessoas não conseguem conter as suas emoções. Os miúdos querem jogar a bola, querem estar com os colegas, querem pular, querem se divertir. O gajo não vai fazer peito para ninguém. Ele deve estar a brincar, ele não deve estar a ver bem, ele não deve estar a ver bem onde é que se está a meter. Nós já tivemos casos em que um pai vai agredir o treinador, só porque ou tirou o seu miúdo ou porque ele não jogou. Mas o miúdo não tem culpa dos pais. Fiz tem, mas os pais fizeram alguma coisa de mal. Não posso admitir é que os pais tenham comportamentos daqueles para um treinador, ou seja, para quem for, quando a obrigação deles é ensinar as crianças a estar no futebol e a serem pessoas. Tive um tempo parada em relação a fazer jogos deste escalão. Agora nunca ponderei parar totalmente, porque eu sabia que se parasse uma semana, por exemplo, tinha a certeza que nunca mais ia voltar. Em janeiro, um jogo dos iniciados do Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santeiria e do Povoense acabou mal para Inês Gomes, árbitra de 18 anos, agredida pelo treinador do CPCD no momento em que o clube venceu o jogo por 4-1. Ficaste com receio depois do que aconteceu? Em relação a este escalão, sim. Porque o à vontade já não é o mesmo, mas depois que o tempo passa. Porquê que achas que aquilo aconteceu? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu decidi dar o cartão amarelo, adverti o jogador e o jogador veio falar comigo e pediu desculpa porque percebeu realmente que não acertou na bola e ficou tudo bem. Um jogo que estava tão bom, poucas faltas, eu marco uma falta pouco antes do jogo acabar e é quando o treinador se exalta, sem motivo. A discussão acabou com agressões verbais e uma cuspidela na cara de Inês. O clube, contactado pela SIC, optou por não comentar o caso, ainda que, entretanto, o treinador já tenha sido condenado pelas instituições desportivas a uma multa e a um afastamento dos pavilhões. A condenação foi de 1 ano e meio e alguns euros, mas até acho que foi bastante bom porque demorou apenas 2 meses a sair. E não é normal, há castigos muito mais leves que podem demorar 3, 4 meses. Isto no plano desportivo, porque no plano civil os prazos são habitualmente bem maiores. A justiça não é célere de forma nenhuma. E esse é um dos principais problemas? Esse é um dos principais problemas. É porque depois vai passando a ideia de impunidade. Se existir um castigo passado pouco tempo, aquilo está associado, isto é, houve uma punição para aquele castigo naquele momento. Se for passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós ainda temos casos a decorrer em tribunal de 2016, é surreal. E há inúmeras fases processuais que têm que ser cumpridas até chegar-se a essa fase final. Não há forma de os tornar mais céleres? Está a ser estudada para a alteração à Lei 39 de 2009, o regime jurídico da prevenção e combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. O que é que isto implica? Implica que, reconhecendo-se o perigo que determinado indivíduo pode constituir para os eventos,
seja imediatamente afastado, independentemente de se aguardar, com todas as garantias de defesa, que o processo chegue à sua fase final. Uma proposta ainda em análise no Parlamento, uma medida justa defende a recém-criada Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, instituição que acredita numa aprovação desta medida. No entretanto, para assim reaproximar Portugal das regras vistas como modelo, aplicadas em campeonatos como o do Reino Unido, por exemplo. Até lá, é jogar com o que se tem. Sentes-te numa posição frágil sempre que entras em campo? Depende dos jogos, porque há jogos que eu estou muito mais protegida que outros, não é? Há jogos que tenho policiamento, há jogos que estou acompanhada. Os jogos de benjamins infantis deviam ter todos policiamento. E lembraste do que aconteceu? Sempre. Nem preciso de estar dentro de um pavilhão para me lembrar, eu lembro-me todos os dias. Achas que vais conseguir continuar a apitar sem te lembrares mais vezes desse momento? Não, claro que não. Mas a partir do momento em que todos os jogos fazemos a saudação, o apito da saudação faz esquecer muita coisa, porque depois acabamos por ficar mais focados no jogo em si e lá dentro eu pelo menos estou mesmo concentrada, não penso no resto. Nos últimos 3 anos, a Associação Portuguesa de Árbitros já registou mais de 100 agressões. Grande parte destas aconteceram em escalões de formação. Jogadores a árbitros, treinadores a árbitros, pais a árbitros, 70% são árbitros agredidos até ao escalão de séniores. Nós temos um número muito elevado de agressões até aos iniciados, seja em futebol, seja em futsal. Somos campeões da Europa de futebol, campeões da Europa de futsal, temos o melhor jogador do mundo de futebol, o melhor jogador do mundo de futsal. E isto, aliado à tensão que se vive entre os clubes em Portugal, não nos pressiona ao nosso futebol e à nossa formação de jogadores de futebol? Pressiona. Os clubes também estão numa posição frágil. A maior parte dos clubes, já esses pais pagam mensalidades para que os filhos possam praticar o futebol ou praticar o futsal. E isso também causa pressão nos próprios clubes? Causa pressão nos próprios clubes porque muitas das vezes esses pais entendem que estão pagar aquele serviço que é prestado, muitos deles nem são sócios do clube e entendem que com esse pagamento têm direito a tudo e mais alguma coisa. Foi um caso pontual? Sim, foi um caso residual num contexto onde há centenas de jogos todas as épocas. Depois da averiguação que fizemos para saber quem era a pessoa, porque era numa bancada, é um espectador, poderia ter alguma ligação direta com o clube, como poderia não ter. Por acaso tinha, era um encarregado de educação de um atleta nosso e surpreendeu-me a pessoa, até porque é uma pessoa extremamente bem estruturada, a família também, foi atleta do clube inclusivamente, reconheceu a situação. E neste caso o que é que acabaram por fazer? A direção e o elemento, neste caso da ocorrência, estivemos até de acordo, entre aspas, de que a melhor situação seria o encarregado de educação não assistir a mais nenhum jogo até ao final da época do seu educando nas instalações do Real Sport Clube. Depois de internamente resolver o problema, o Real Sport Clube lamenta a propagação das imagens que considera excessiva. Até porque, depois daquele dia, acabaram por deixar marcas em quem nada teve a ver com o assunto. Os pais têm que pensar antes que têm filhos ali e que têm que ter cuidado com a intervenção que têm. Os primeiros que eles atingem são os filhos de certeza absoluta, não são os filhos dos outros, nem são as pessoas da bancada, são os filhos deles. E este caso foi complicado para tentarmos equilibrar o jovem. Na escola, a criança teve esse impacto, aqui procurámos com o psicólogo desportivo também acompanhar, a equipa técnica toda, o miúdo conseguiu, pensamos nós, superar, mas claro, é sempre uma marca que deixa. Aqui, como em qualquer outro lugar, onde o jogo deixa de ser o da bola e passa a ser este que se vê.
Neste caso, os confrontos foram dentro de campo. O agredido, desta vez, foi um militar da GNR e o agressor, um jogador do Futebol Clube do Porto, que acabou por ser castigado com uma partida à porta fechada. Nós pretendemos sempre que se aumente a eficácia dessa aplicabilidade das leis, que passa pela intervenção de diferentes atores. A intervenção dos tribunais continua a ser importante, a intervenção dos próprios organizadores das competições, dos próprios clubes, que não se podem dissociar das ações que têm que ser levadas a cabo. Já ouvi um pai aqui estar a dizer a um miúdo, dá-lhe um pontapé na boca, não é verdade? Já ouvi um pai estar a insultar um treinador e, por incrível que pareça, as crianças é que são as vítimas das atitudes dos pais, que são convidados a sair do clube, porque nós não toleramos faltas de educação aqui. Já perderam para uns jogadores por causa das vossas regras? Sentem que há jogadores que vão embora por causa disso? Nós chegamos a perder os melhores jogadores da equipa. Nós temos atletas que hoje em dia estão no panorama nacional, que por aqui, são séniores de equipas a nível nacional e que nós preferimos não tê-lo como atleta porque não queremos esse tipo de exemplo no clube. A opção do Estoril é um exemplo entre muitos que aqui podemos mostrar. O clube não comunica os resultados de qualquer jogo dos escalões de formação, promove encontros em que pais e filhos trocam de papéis e mesmo no campo têm regras bem definidas. Até aos 12, 13 anos existe um tempo mínimo de jogo obrigatório, portanto não há atleta nenhum que venha jogar um fim de semana de Estoril que não jogue no mínimo 40% do jogo. Isto condiciona os vossos resultados desportivos? Não tenho dúvidas disso, mas se nós estivermos focados no resultado, então passamos a ter no futebol 7, 8 ou 9 jogadores com quem contamos muito e os restantes não tanto, e portanto estaríamos a privar todos de passar pelas mesmas oportunidades. Uma estratégia das várias que se encontram um pouco por todo o país de promover um ambiente mais positivo na tentativa de dissuadir comportamentos violentos. Uma visão que o clube assume ter consequências desportivas, mas que acredita também ser o caminho certo a seguir. Insisto, nós não somos perfeitos, não há modelo perfeito, nós falhamos como falham outros. Há certamente algumas iniciativas que estamos longe de ter acertado, no entanto, somos proativos naquilo que é criar um futebol que seja um futebol agradável para todos, que seja um espaço como era, onde a diversão deve imperar e não a pressão sobre um resultado. O antigo árbitro Duarte Gomes, comentador SIC, é nosso convidado, bem como o comentador residente do caso de polícia, o psicólogo forense Mauro Paulino. Muito boa noite, bem-vindos a ambos. Duarte, sabemos que cerca de 90% das agressões que ocorrem são a árbitros. Isto é, como ouvíamos dizer a Inês no início desta reportagem, uma questão de falta de educação apenas? Boa noite, antes de mais, boa noite aos dois. É, acima de tudo, uma falta de educação e é, mais do que tudo, um problema social, um problema da sociedade. Portanto, nós não estamos a falar de um fenómeno localizado apenas ao futebol ou só ao desporto. Como nós sabemos, aliás, a questão da violência, infelizmente, entra pelas nossas portas de várias formas todos os dias, mas é um reflexo daquela que é a educação das pessoas no nosso país e temos que saber dizê-lo com esta frontalidade e da enorme falta de cultura desportiva que elas têm. E, portanto, a esmagadora maioria das pessoas não está preparada em termos de formação e de educação para estar num espetáculo esportivo, sabendo aceitar as regras do jogo, sabendo perder, sabendo vencer, ainda que com razões de queixa, com direito à crítica, a discordar. E, portanto, falta este fair play, falta este respeito pelo próximo, falta esta cultura educacional. As pessoas que habitualmente até podem ter isso no seu dia-a-dia, nas suas vidas, nas suas rotinas, e que depois o futebol traz o que elas têm de mais irracional e de pior? Traz. Eu consigo tolerar muito o extravasar das emoções como justificando alguns comportamentos. Mas eu também sou uma pessoa, e nós todos somos pessoas que temos emoções, e seguramente já extravasaram várias vezes, e eu sei que muito dificilmente vou agredir alguém ou vou ter um comportamento daqueles que nós vemos estes pais, e é importante se dizer, não são todos os pais, há pais que têm comportamentos fantásticos, mas alguns dos pais que estão
desporto, nomeadamente no futebol, que é de facto a modalidade mais atingida por este fenómeno, que têm um pouco da desculpa da latinidade e da emoção para, no fundo, exercerem o seu mau caráter. E acho que é isso que se trata. É isso que se trata, na tua opinião. Mauro, e as questões da natureza humana? Revelam-se mais nestas circunstâncias de pressão emocional? As características da natureza humana, quando colocamos emoção, podem manifestar-se, mas estas características têm que ser socializadas e tem que haver aqui um trabalho de formação. E quando falamos futebol de formação, não é só a competência técnica e tática, mas também ética da educação para o desporto, para o respeito para com o outro. E este futebol de formação não é só para formação dos filhos, mas também formação dos pais, que são eles que muitas vezes vão lidar com a frustração da criança de não ter jogado, de ter falhado um golo, de toda a dinâmica e rotina familiar, muitas vezes organizada com treinos durante a semana, com jogos ao fim de semana que exigem algum esforço do ponto de vista familiar e que depois pode gerar frustração nos pais também, porque os filhos não foram convocados, porque apenas jogaram poucos minutos. E isto Mas tem aí que ser entramos numa gerido. pescadinha de rabo na boca. A frustração de um gera a frustração de outro, que aumenta a frustração do outro. E como é que se sai deste ciclo? Sair deste ciclo com iniciativas concretas como estas que ouvimos na peça. Formação para os pais, ou seja, há vários clubes que têm trabalhado, escolas para pais, para trabalhar aqui vários pilares, o pilar psicológico, do apoio emocional às crianças e da gestão da frustração também dos pais, do ponto de vista ético para o comportamento dentro das 4 linhas, para o fair play, para o jogo justo e muitas vezes também do ponto de vista educacional, ou seja, de juntar a componente escolar com a vida desportiva. Isto tem que ser, obviamente, gerido. Agora, há aqui uma perspectiva muito mais macro que tem que ser vista e equacionada. Nós estamos aqui a exigir a jovens que estão em formação comportamentos de respeito para com os outros. Quando eles ligam a televisão e veem, por exemplo, um Benfica Sporting, como aconteceu recentemente, e veem jogadores profissionais a agredirem-se e a desrespeitarem-se. E, portanto, do ponto de vista social, esta legitimização, esta banalização da violência acaba por estar nos vários segmentos, nas várias faixas do futebol e tem que ser, obviamente, encarada com tolerância zero. E quanto mais cedo se começar, melhor os resultados que conseguimos ter. Se bem que ouvimos ali dizer que, para muitos pais, todos eles querem ter o próximo Cristiano Ronaldo. Sim, eu dizia meio a brincar, meio a sério, que não é bem o próximo Ronaldo, eles querem mesmo ser o próximo Jorge Mendes. Eles próprios. Porque, de facto, veem nos filhos a galinha dos ovos de ouro. E aqui está tudo trocado, porque o que interessa nesta idade, interessa que a criança se divirta e que os pais possam proporcionar algum entretenimento ao jovem. Daí que o Estoril, que é um ótimo exemplo... E é um ótimo exemplo, o Estoril. Mas o Estoril chega ao ponto de proibir que os pais estejam presentes para ver isso. Em alguns dos casos. Porque tem que ser assim, os pais têm que ser corresponsabilizados no seu papel de educadores. No fundo, são os treinadores da casa, ou em casa. E, portanto, esta parceria que o Estoril está a conseguir incutir, algumas vezes mais no género de democracia musculada, mas tem conseguido, de facto, ter comportamentos fantásticos e muito longe de atos violentos, como temos visto noutros casos. É uma espécie de educação. É uma forma musculada de educar. De educação. Ouvimos também na reportagem a importância de se mexer no regime jurídico. Mauro, o que é que falta fazer de facto para estarmos ao nível das melhores práticas? Aí começamos logo, muitas vezes, pela ausência de uma punição ou uma morosidade extrema nessa punição. E isto acaba por passar a ideia de que este comportamento violento não tem consequências. E aqui nós temos 2 tipos de consequências. As disciplinares, que o próprio clube tem que gerir, mas também questões penais que muitas vezes estão aqui implicadas. Nós estamos a falar de ofensas à integridade física, que muitas vezes causam danos severos nas vítimas, que constituem um crime pelo dano que representam. E ainda voltando um bocadinho atrás aqui a esta ideia dos pais muitas vezes verem o filho como a galinha dos ovos de ouro, aquilo que muitas vezes também acontece é que os pais encaram os filhos como a continuidade da sua juventude, ou seja, quererem que os filhos sejam aquilo que eles nunca foram, não é? Há aqui um processo de identificação que leva a que queiram de uma forma exagerada que os filhos sejam os atletas que eles nunca foram e não conseguiram ser. Mas esse novo regime, o que é que deverá prever? Penas mais pesadas, multas mais pesadas? O que é que se espera que venha a sair daí? Já agora, se me permites, Clara, eu por acaso sou muito crítico em relação às questões da inércia em relação a estes casos. Acho que o principal, não pode haver jogo se não houver segurança dos intervenientes, dos jogadores, dos árbitros, das equipas técnicas. E, portanto, por muito que isso represente um investimento, quer para os clubes, que eu sei que têm alguns sacrifícios de tesouraria, e para o Estado, se não houver segurança não pode haver competição, porque não faz sentido. E, portanto, esta devia ser uma prioridade. E muitas vezes assistimos a alguma inércia de várias partes com responsabilidade nesta matéria. O que é certo
e honra seja feita, nos últimos tempos, significativamente nos últimos 2 anos, penso eu, o Governo, perante o número de casos de violência que aumentaram e do número de autodenotícias que, entretanto, foram efetuados, não só faz uma proposta de alteração à lei de 2009, a lei já está desajustada, tem 10 anos, os fenómenos de violência são quase todos, na sua esmagadora maioria, galoparam a partir do fim do policiamento, que foi em 2012, que foi uma medida errada, teve bons princípios por trás, mas na prática foi errada. E a partir daí galoparam. E, portanto, o que o Governo agora fez, felizmente, foi, em outubro, fazer uma proposta de lei, que está para aprovação, e essa proposta, claramente, quer destacar a necessidade de reforçar a eficácia, a eficiência, a celeridade dos processos, o aumento dos limites mínimos das coimas e das penas em tribunal. No fundo, tornar todo este processo muito mais célere e mais punitivo. Sim, mas ele pode não acontecer assim só por decreto, porque depois muitas vezes os tribunais já foi dado não esse respondem, passo. não é? Não, mas também criou tal alta autoridade para o combate à violência, que de facto vai ter a partir deste ano, esperamos já nesta fase, um papel muito ativo, porque terá a iniciativa de fazer também a sua própria ação punitiva. E, portanto, mais rápida. Mas para além dessa ação punitiva, nós temos que ter aqui também um papel de reabilitação. Como? Porque senão estes pais, estes filhos andam a saltitar de Mas clube quem em vai clube. reabilitá-los, não? Tem que haver mecanismos dos próprios clubes promovidos por uma autoridade nacional que está a prevenir este tipo de fenómenos, para que anualmente, para que no início das épocas, para que pontualmente os pais possam ter acompanhamento do ponto de vista grupal, enquanto um grupo de educadores que está ali a criar mecanismos para que os seus filhos se desenvolvam do ponto de vista atlético, mas também do ponto de vista humano. E estamos a falar numa fase de futebol, de formação, em que aquilo que interessa é o espírito de grupo, esta relação com os outros, que é fundamental. E, portanto, nós temos esta matéria mais grupal e uma intervenção mais individualizada com aqueles pais que, por fatores de personalidade internos daquela pessoa, podem justificar uma maior frustração, uma maior tendência para a violência, uma maior tendência para a agressividade, e isto tem que ser, obviamente, monitorizado. Mas agora, isto exige um reforço financeiro, não é? Sim, mas precisamente ouvimos o Duarte a dizer que os clubes já não têm muitas verbas para isso. Mas há o que é que fazem? Juntam os pais, reuniões semanais, claro, isto é um assunto para muito... falarem sobre isso com os filhos, abertamente? Este é um assunto muito sensível em que uma medida isolada nunca vai funcionar. Não vão buscá-los às bancadas na hora e não de são crise, medidas, eu diria, paliativas que vão... Por exemplo, o próprio policiamento, que de facto a presença, como tu compreenderás, de um polícia num terreno de jogo... Tivemos ali um GNR agredido numa das imagens. Certo, mas geralmente as agressões que são praticadas pelos adeptos não são praticadas com policiamento, são as que são praticadas por jogadores de campo. O adepto fica inibido perante a presença da autoridade. Como o ladrão ficará se quiser assaltar um supermercado e tiver lá 2 polícias à porta. É dissuasor. E abandonar essa prática por questões profundamente orçamentais, embora tenham havido outras justificações, foi exponenciar estes casos. Como é que se resolve isto tudo? Com muita paciência e com o braço dado entre a prevenção e a punição exemplar. Medidas preventivas, pôr os pais de facto a arbitrar jogos das crianças, pôr os pais a ter ações de formação com ex-árbitros, com ex-jogadores, envolver os clubes, envolver autarquias. Há as autarquias que têm programas muito interessantes em relação aos próprios pais de acompanhamento e também punitivos, porque depois cortam o subsídio mensal ou anual ao clube caso existam casos de violência. E, portanto, funcionamos ali com uma dicotomia que tem tudo para, enfim, dar alguns frutos a médio e longo prazo. E mesmo internacionalmente, estas propostas já estão aplicadas noutros clubes e noutros países, de, por exemplo, estas reuniões de início de época, de pontuais, de acompanhamento, de follow-up, para que possa haver um acompanhamento mais próximo, inclusive reuniões com os treinadores e com os pais, para que haja um canal aberto de comunicação entre estes 2 polos, para que a criança depois também não seja instrumentalizada num conflito contra o treinador. E, portanto, há medidas que, num todo, podem trazer bons resultados. Para terminar, eu registrei, sobretudo, uma outra coisa que a Inês disse, além de que isto é só falta de educação. Ela disse que os jogos dos benjamins infantis deviam ter todos policiamento. A última coisa que nós pensamos é que os benjamins infantis tenham que ter policiamento. Mas, pelos vistos... Será pelos pais? Serão os casos mais graves. Serão os casos mais graves, serão. E serão aqueles que o policiamento, lá está, funciona como uma medida de recurso, mas pelo menos estanca um pouco do problema, mas não é por aí que se resolve, obviamente. Duarte Gomes Mauro Paulino, muito obrigada pela vossa presença no Caso de Polícia de hoje. Boa noite.